Seu nome, senhor? André da Silva Miranda. Bom dia, senhor. Bom dia. Senhor André, o senhor foi denunciado no dia 5 de fevereiro de 2018, juntamente com Marcos da Silva Maciel e o Max da Silva Oliveira, pelos seguintes fatos. Segundo o inquérito, no dia 15 de janeiro de 2017, por volta das 7h10 da manhã, na passagem Rodrigues, no bairro Terra Firme, local conhecido como Beco da Morte, os denunciados Marcos da Silva, alcunha Puleco, André da Silva Miranda, alcunha Bisteca, seria o senhor, Max da Rocha Oliveira, alcunha Aleijadinho, assassinaram a vítima Edson Santana da Silva mediante copo de faca tipo peixeira e espancamento com paus e pedras. No dia e horário, a vítima tinha saído em sua motocicleta para comprar cervejas. Ocorre que o local onde Edson iria comprar cerveja estava fechado. Neste momento, o denunciado Max aproximou-se da vítima e o convidou para comprar cervejas em outro local chamado Beco da Morte. Os dois dirigiram-se até o local indicado e, após consumir algumas cervejas, a vítima pediu outra para levar para sua casa. Neste momento, o denunciado Max começou a conversar com outras pessoas que ali se encontravam. Minutos depois, estes abordaram Edson e pediram que ele entregasse a moto. Porém, Edson se negou a entregar a moto e correu para tentar fugir, e então recebeu a primeira facada nas costas. Os denunciados empurraram a vítima da moto e, quando este caiu, começaram a esfaqueá-la e espancá-la com paus e pedras. No intuito de fugir, a vítima conseguiu abrigar-se na casa do nacional Delso dos Santos Ribeiro, ainda de posse da chave da moto, onde os denunciados tentaram invadir a casa, sendo impedidos por Delso e seu amigo. André, Max e Carlos, os denunciados, voltaram ao Beco da Morte para tentar pegar a moto, arrastando até a Rua Vilhena, para tentar escondê-la, mas não obtiveram êxito, abandonando-a e fugindo logo em seguida. Em depoimento à Folha 77, o senhor André afirma que estava sozinho na passagem Rodrigues fumando uma birra e que de repente apareceu a vítima chegando em uma moto Honda vermelha que fazia bastante barulho e perguntou onde ele poderia comprar cerveja. Em certo momento, a vítima teria partido para cima do senhor, indagando que não era para que o senhor fumasse perto dele por causa da fumaça. E foi neste momento que gerou uma discussão entre a vítima e o senhor. Então, o senhor quebrou uma garrafa e tentou contra a vítima. Desculpa, a vítima quebrou uma garrafa e tentou contra a sua vida. No entanto, o senhor estava de posse de uma faca tipo peixeira e partiu para cima da vítima, conseguindo furar Edson. Foi quando Marcos jogou uma pedra na cabeça de Edson, desferindo várias facadas, e no intuito de fugir, este tentou pegar a moto da vítima, porém sem êxito. Indagado pela autoridade policial porque a moto da vítima foi encontrada somente na passagem Orquídea, próxima à passagem Rodrigues, respondeu que sua intenção era apenas fugir na moto. Em seguida, a vítima correu em direção ao imóvel do senhor Delso, adentrando juntamente com o proprietário, onde a vítima já caiu na sala da casa. Pelo fato de a vítima ainda apresentar sinais vitais, o senhor Delso chegou a ligar para o 192. Contudo, ao chegar ao local, a vítima, não resistindo aos ferimentos, veio a falecer no local. Com isso, o Ministério Público entende que o senhor praticou o crime de homicídio qualificado em coautoria e deseja que o senhor seja trazido aqui para julgamento nesse tribunal do júri. Senhor André, o senhor está aqui para falar sobre isso. Não é obrigado a falar. Fala o que quiser, se quiser. Se quiser ficar calado, pode ficar. É um direito seu, certo? Certo. Não, vou falar que foi... Tá, não, antes de falarmos sobre isso, me diga uma coisa, o senhor é casado, solteiro, amigado, como é que o senhor está? Sou amigado, eu tenho uma filha que tem 4 meses agora. 4 meses, né? Fez 4 meses ontem ela. O senhor tem mais alguma filha? Tenho, mas com outra mulher. Mas quantos filhos o senhor tem? É 2 mulheres. Fale próximo do microfone. 2 mulheres. Isso, desse jeito aí.
Mas uma não é registrada, que já tem 7 anos, não é meu Peraí, o nome. senhor tem quantos filhos, senhor? Duas mulheres. 2 filhos. É. A mais velha tem quantos anos? 7 anos. 7? 7, pô. Mas não é registrada em seu nome? Não. Tá, e a outra tem 4 meses? 4 meses que é registrado no meu nome. Tá. A de 7 anos mora com a mãe? É, com a avó dela. A mãe dela se jogou no vício. Tá por aí, por São Brás. A de 4 meses? Aí mora com nós lá. Mora com o senhor? É. Certo. O senhor mora com a mãe da de 4 meses? Eu durmo lá. Eu durmo lá. Aí ela mora em frente de casa. Aí eu só durmo lá. Eu só trabalho e vou pra dormir lá. Certo. O senhor considera que vive com a mãe dessa menina ou só namora? Não, convivo com ela, sim. Tá. O senhor estudou até que série? 6º ano? É. Sabe ler e escrever? Sei, sim. Sabe ler e escrever? Sei. Qual é a sua profissão? É pintura de carro, pintura e polimento. De carro? É. Trabalhei com isso. Mas aí o senhor trabalha como autônomo? É escorado, que eu não tenho todo o meu documento. Eu não é carteira assinada. É escorado, mas eu trabalho direto. Mas o senhor trabalha numa oficina só? É. Não, mais 3 trabalhadores. Não, o senhor trabalha para o senhor mesmo, o senhor que recebe os carros, os clientes? Não, tem o patrão da oficina, que é o dono. O senhor tem uma oficina que o senhor trabalha, né? É. Aí ele paga por diária? Paga por semana. Por semana? É. Toda sexta. Toda sexta ele me dá. Toda sexta eu recebo. Toda sexta o senhor recebe? É. Certo. O senhor recebe quanto por semana? 300. 300. Às vezes mais, quando eu faço o bico por fora. Certo. 300 por semana. O senhor responde algum outro processo criminal fora esse? Não mais. Somente, não mais. É, porque Já era respondeu? um roubo que tive em 2016. Um roubo? É, sem arma, sem nada. Certo. E o que deu desse processo? O senhor foi condenado ou absolvido? Não. Ou ele ainda está em andamento? Acho que ainda tem andamento. Vai ser 2 meses preso. Hein? Vai ser 2 meses preso. Por esse outro caso. Mais algum outro? Não. Sobre essa história aqui, que o senhor teria, juntamente com esses outros elementos, matado o Edson, o que o senhor tem a dizer? Se quiser falar, se não quiser, pode ficar calado. Não, como eu falei que eu falei aí, é verdade, ele chegou bregado, aí eu tava fumando uma birra lá no canto lá, e ele chegou lá, sentou lá e queria... O que é uma birra? É maconha? É. Tá, e aí? Aí ele queria que eu parasse de fumar e eu tava raspando uma bike, um quadro de uma bike com uma faca. Ele quebrou a garrafa, veio pra cima de mim me furar e eu só me defendi só. Como sendo aí, ele entrou na casa lá e só cheguei e voltei mesmo. O jogo dele não foi pra armar. Ele chegou a lhe ferir? Hã? Ele chegou a acertar o Só senhor? arranhou mesmo. Quase aqui, assim. Quase ou acertou? Quase, mas arranhou só. Arranhou, né? E essas outras 2 pessoas lhe ajudaram nisso? Não. Ele não tem nada a ver com isso? Não. Como eu falei na primeira vez, foi só eu que dei mesmo. Eu tava com o porque nem tô contra a minha vida. Eu não tava fazendo nada pra ele. Doutor Nadir, suas perguntas. E a moto? Essa situação da moto, quem foi que levou a moto de lá, arrastou a moto? Eu não sei, isso aí eu não sei, que eu entrei em casa, eu fiquei em casa trancado. Aí eu não Mas vi. a vítima não estava de moto? Tava. Ela saiu de lá e deixou a moto, foi? Foi. Aí o Mas senhor não a sabe moto quem não levou tá, a moto? Não. O senhor não sabe quem levou a moto? Não, que eu entrei em casa. E Márcio, eu queria que exibisse as gravações também para ele. Porque o senhor está falando aqui para nós que o senhor se defendeu. Só que nas gravações que o senhor já viu, que a gente vai repetir agora,
aparece o senhor e o outro que já é falecido correndo atrás da vítima. Eu queria que o senhor olhasse, que eu vou fazer umas perguntas para o senhor em cima dessas imagens, tá bom? Tá bom. Aí primeiro eu quero saber isso, como o senhor estava se defendendo, se ele estava correndo de vocês. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Porque na hora que ele tentou, eu revidei, na hora ele não deu conta e correu. Mas eu sabia. Ele tentou e depois vocês correram atrás dele, foi isso? Foi. Aí quem que aparece jogando a pedra? Porque foi o Puleco. Ele tentou me ajudar. Ah, tá. Esse aí é eu de branco. Então eu já tinha dado, já. Vê que eu nem cheguei até na casa lá. Eu não cheguei. As facadas foram o senhor mesmo que deu? Foi eu, porque ele tentou contra a minha vida. Mas aí foram 3 facadas. O Puleco já vinha chegando já atrás, já. Ele viu e deu uma pedrada nele. Tá foram 3 facadas, então. Foi. Mas não foi que eu cheguei, nem. Não foi pra matar, não, porque ele tentou contra a minha vida mesmo. Eu não queria fazer isso, não. E foram nas costas dele, né? Ele estava de costa, né? Pois é, porque na hora que ele tentou, eu já vi ele assim, que eu estava sentado assim no chão numa pedra. E ele conseguiu correr de vocês? Aí ele viu que vindo o outro, o Puleco já, para me ajudar, né? Ele correu. Mas eu já tinha dado já as facadas nele. E Márcia, só repete esse vídeo, tá? Olhe lá pro vídeo. O senhor de camisa branca, é? Que aparece aí, o senhor de camisa branca? É. Então, ok, satisfeito, excelência. Doutor Alex. André, realmente aparece que tu corres, né? Tu estás correndo na direção do Edson, né? Que tu furaste. Aí, nessa hora, tu já tinha furado ele. Já. Foi na briga que vocês tiveram ali no momento anterior. Dentro. Aí ele viu que o outro já vinha correndo para me ajudar. Ele correu, mas ele já estava furado, mas já não... Tá, ele correu e aí eu vi aí que vocês correram também. Foi. Mas não alcançaram ele. Não. Nem tu viste ele entrando numa casa? Pior que não. Tá, mas aí tu voltaste. Voltei, na mesma hora. Tu paraste de correr e voltaste. Voltei. Porque o meu negócio não era matar ele, não. Só pra... Porque ele me tentou contra a minha vida mesmo. Na hora eu com raiva... André, deixa eu lhe dizer, o fato é que esse cidadão veio morrer. Eu soube, né, que ele morreu. E eu se arrepende disso? Arrependo. E muito. O senhor ainda usa droga? Não. Eu tenho uma filha de 3 meses, né? Já fez 4 meses. Né? Fez 4 meses? 4 meses ontem. Quem é que sustenta essa criança? Só eu mesmo. A mãe dela não trabalha, tem que cuidar dela. A mãe cuida, o senhor que... Eu que arco com o trabalho. Com esses R$300 que o senhor ganha por semana, o senhor... Isso é tudo pra ela. É tudo pra ela. É tudo pra ela? Tudo pra ela. Por que o senhor chegou atrasado, senhor André? Que sua mãe chegou antes do senhor aqui. Eu entrei no Cipriano, no ônibus Cipriano, e não vim pra cá pra ver o peso. Eu tive que descer e voltar a pegar dinheiro da passagem. Eu vim de moto. Não tinha dinheiro. Isso é um atraso mesmo. Não queria matar ele? Não. Mais alguma coisa para dizer, André? Não tenho mais nada para dizer. Tá bom. Vamos lá, excelência. O jurado tem alguma pergunta? Microfone. Bom dia. Por que o senhor portava uma peixeira? Eu tava raspando uma bicicleta, que eu trabalho com pintura, raspar um quadro de bicicleta. Na hora eu estava sentado, fumando a minha birra lá e raspando o guarda de bicicleta. Nessa hora que ele chegou... O senhor estava raspando a bicicleta com a faca? Era. Com a faca? Tá. Mais alguma pergunta?
Em que momento o Marcos apareceu? Na hora que eu já estava brigando com ele lá, com esse que morreu aí, ele já tinha dado, quando ele veio de varanda, ele já correu. Ele sabia que ele vinha me ajudar. Obrigada. Mais alguma pergunta, senhores? Alguém gostaria de ir ao toalete? Silvana. Pronto? Enquanto o senhor faz saudações, doutor, vou mandar servir o lanche dos jurados, tá bom? Com a palavra o Ministério Público. Excelentíssimo senhor doutor juiz-presidente da Igreja Seção, Tribunal do Júri, igualmente ao doutor Alex Noronha, nobre defensor, nossos cordiais saudações. Diante de mais uma semana que se inicia, a gente não sabe se está nascendo ou se está morrendo, né, nesse trabalho semanal, porque realmente cada caso é uma história, né? E tem também suas particularidades e complexidades próprias. Obrigado aí por compartilharem, né, essa honra da gente manter sempre o respeito nos nossos trabalhos aqui em plenário. Aos serventuários da Justiça, aos policiais militares presentes, às pessoas também na plateia, especialmente aos senhores jurados com função dignificante de realizar justiça. Hoje doutor Alex, o Ministério Público ele foi favorecido, né? Que nós temos já um processo mais claro, com mais prova, mais bem instruído, que não é a regra aqui, né? E só para ter o diferencial, tem até a gravação, né, de câmeras. Então esse processo ele teve algo a mais, que inclusive o réu praticamente foi obrigado a confessar, porque como é a negar as imagens, né, das gravações. Então nós temos, assim, do ponto de vista fático, um processo mais claro, né, por assim dizer, mais simples, e por isso também eu não vou entrar em muito debate em alguns pontos. Aqui nós já temos um laudo que os senhores têm, que a vítima realmente morreu em razão dos golpes de faca. Então a causa da morte foi essa. Os senhores vão votar na materialidade, sim, que ela morreu em razão disso. Ninguém tem dúvida, a defesa não tem dúvida quanto a isso. Ela morreu disso. Ela não morreu de outra causa. Então o voto vai ser sim. Mas queria que os senhores dessem uma olhadinha nesse laudo também, nessa parte lá, lesões. Quero. Onde consta que essas lesões foram pelas costas, tá? Como o laudo é uma prova técnica pericial, eu só estou destacando, até porque o réu já disse que foi pelas costas e ninguém tem dúvida disso, mas o laudo diz, né, a presença dessas lesões, fala em região escapular, e as escoriações que também o acusado atribui a outro colega falecido dele, que jogou pedras e pau e que atingiu a região frontal da cabeça da vítima. Então, assim, esse primeiro quesito está bem resolvido e não há discordância entre a gente. O outro quesito, o segundo, é a autoria. Ele foi o autor, também a gente não tem dúvida nenhuma que ele foi o autor.
estava com outras pessoas, estava com o Marcos, estava com outro, sim, mas não podemos julgar que já morreram, né? Não está com a gente essa parte. Morreram, então sobrou só ele, só que ele fala que foi ele que desferiu os golpes fatais que causaram o óbito da vítima. O que torna também mais claro para a gente reconhecer a autoria delitiva, que ele foi o autor, né? Tem casos que é mais difícil, como um caso que vai ter aqui, né? Para a gente que eram 3 PMs, não fizeram exame na arma e atiraram na vítima, os 3 foram acusados de atirarem na vítima. Aí o jurado pode falar, mas qual deles atirou? E agora? Prova, né? Mas nesse caso não, ele ratificou as informações do laudo, dizendo que ele foi o autor desses golpes fatais, né? Que causaram óbito. Então não há dúvida que ele foi o autor. Para a gente está bem claro que ele foi o autor desse fato. E além disso, né, além do laudo, nós temos aquelas gravações da câmara da casa do vizinho, que são 3 gravações, 3 imagens, onde realmente ele aparece, e ele se reconheceu de camisa branca, onde eles aparecem os 2 correndo no encalço atrás da vítima, né? Daí da imagem a gente já deduz mesmo, né, que a vítima estava em fuga deles, né? Houve uma pergunta se foi antes a facada ou depois, mas o que aquela cena diz para a gente, ela não vai dizer se foi a facada antes ou depois, tá? Ela só vai dizer que a vítima estava em fuga naquele momento, e a vítima estava em fuga, tá? E esse vem o grande ponto da questão, porque o próximo quesito é o jurado absolve o réu. O réu, não vou dizer nem a defesa, não vou dizer o doutor Alex, vou dizer o réu. O réu quis deixar entender que ele agiu em legítima defesa. A legítima defesa, ela é capaz de excluir a existência do crime, né? Ele só matou a vítima para se defender. Nesse contexto, a gente vê que não ocorreu a legítima defesa, tá? A vítima, se não tivesse corrido, quem sabe não seria mais lesionada, mais abatida, né? Mas vejam, ela estava tão apavorada que ela correu e entrou numa casa de uma pessoa estranha, né? Cujos moradores ficaram apavorados naquele contexto, né? De entrar na casa da gente, alguém se jogar no chão esfaqueado. Mas isso diz o quê? Que no início do inquérito, o inquérito ele começou a apuração como latrocínio, tá? No sentido de que era um assalto, porque para a gente ficou também essa incógnita, e para todos os jurados o motivo, né? Qual foi esse motivo que acarrotou isso? Já que ninguém mata ninguém, mesmo que não se concorde ter uma motivação, ódio, a raiva, mas não ficou claro esse motivo. A princípio, se entendeu que eles queriam assaltar a vítima, tomar a moto da vítima. Tanto que o primeiro golpe foi ainda quando a vítima estava na moto, tá? Ele mesmo e a defesa queriam também no processo dizer que houve uma briga na taberna. Foi por isso que o Ministério Público trouxe o dono da taberna. Ninguém viu briga de nada deles, não teve esse fato da briga. Quer dizer, essas testemunhas, mesmo que não foram presenciais que tivessem visto o fato, elas foram trazidas justamente para comprovar que não teve briga, que eles não estavam bebendo coisa nenhuma, nem no bar, nem na rua, tá? E, inclusive, o Max, o outro que é falecido, ele foi ouvido em juízo. E ele até fala assim que não tinha nada a ver, que estava dormindo. Aqui nós vimos que ele não estava dormindo na gravação. E o acusado aqui presente, que está vivo, disse que estava com ele,
só para ter uma ideia desse contexto, que as próprias falas deles da legítima defesa, elas foram realmente desmoralizadas durante a instrução, né? Nessa tentativa de que pudesse ou tivesse ocorrido tentativa já legítima defesa, mas que ela não ocorreu, né? Foi se vendo que não poderia ter ocorrido a legítima defesa nesse contexto, mas ficou essa dúvida realmente, qual o motivo? Porque eles falaram que não teve desentendimento entre eles anterior, não teve. Ninguém comprovou nada, que brigaram antes, que tinha animosidade. Então, em geral, quando tem algo anterior, fala, não, brigaram antes, se ameaçaram, não teve, tá? Aí foi ventilado isso, que teriam assaltado a vítima. Aí que foi também descartada a hipótese de assalto, né? Até porque ninguém visualizou esse momento. Aí houve esse outro argumento de que teria havido uma briga. Uma briga que, em razão dessa briga, inclusive na fala da polícia, do acusado, de que em razão dessa briga, onde a vítima teria partido com gargalo de garrafa e não conseguiu, e eles correram atrás dela. Mas também esse contexto atesta o quê? Que a vítima estava desarmada, ela estava sem nenhuma arma de fogo ou arma branca. Não estava também, ali parece que ela não está correndo com gargalo de garrafa ou nada, né? E também quando ela chega lá, quando ela cai, entra na casa do homem lá, ela também só está com a chave da moto na mão. Tá? O que foi falado é que eles queriam a chave da moto dela, tá? Para levar a moto, tanto que a moto sumiu e depois que foi achada. Aí por isso que eu perguntei para ele a moto, ele falou, não, da moto eu não sei quem levou, tá? Aí houve essa incógnita, porque assim, né? Quando alguém mata alguém para levar algum bem, o direito, o Código Penal entende que é latrocínio, né? Que assaltou naquele contexto de subtração de algum bem. Mas assim, nós aqui não estamos para entrar nesse debate do assalto, né? E nem desse motivo, porque o motivo não está sendo debatido aqui, tá? Eu coloquei isso só para a gente entender que existe essa dúvida na motivação, o que teria ocorrido. Não teve comprovação sequer de que teve uma briga, tá? Então, se tivesse a briga, a gente poderia falar, se teve uma briga, poderia ter uma legítima defesa. Mas sequer esta briga ela foi comprovada que houve, tá? O que a gente tem nesse contexto aí é o réu que confessa, mas fala que foi pelo desentendimento que houve. Nós temos essas câmeras com as gravações deles correndo no encalço dela. E temos esse laudo com essas lesões nas costas, né? E vejam que, nesse contexto, né, doutor Alex, é homicídio simples, né? É homicídio simples a votação. É, porque que é o primeiro a vingança, o segundo fútil, né? Que eu vou deixar aí para o doutor Alex esclarecer. Mas assim, nesse contexto, para deixar claro para os jurados também, né? Por lealdade, é que ele está respondendo solto, tá? Ele só vai sair preso daqui se ele for condenado no homicídio qualificado. E isso lá se o juiz não reduzir muito, porque houve a confissão, tá? Talvez mesmo os senhores jurados condenando, reconhecendo que ele foi o autor, reconhecendo o homicídio qualificado, havendo essa redução pela confissão, ele ainda vai ficar solto e vai recorrer em liberdade, tá?
Eu quero dizer assim, que os jurados de alguma forma estão até bem à vontade quanto a isso, né? Como a gente fala, a gente faz o que a gente pode, né? A gente não faz o que não está no nosso controle, o que nós não podemos. Mas aqui, cabe aos senhores reconhecer que houve o óbito da vítima em razão das facadas, sim, a materialidade, que ele foi o autor. Ele merece ser absolvido, a gente entende que não, por esse contexto, né, de violência e de covardia, que está bem comprovado. Viram que foi perguntado, tem filho, cuida da filha, que poderia também amolecer os corações dos jurados para dar uma chance, que é também uma prerrogativa do Conselho de Sentença, mas que a gente entende pela gravidade, por esse contexto de covardia, não merece ser dado clemência, tendo em vista, né, a perda dessa vida aí. E um detalhe também no laudo, lá no final, que eu lembrei agora, que fala sobre a embriaguez da vítima, né? Vejam lá, 22 desse gramas de álcool. O que acontece? O que eu quero dizer também disso, que a vítima ela tinha pouca capacidade de resistência, ela tinha diminuído sua capacidade de se defender, nós já falamos isso em outros júris, né? Mas mesmo assim, ela conseguiu ainda, né, correr um pouco, né? Não conseguiu se livrar da morte, mas conseguiu. Então, não podemos também discutir quanto a isso. A vítima tinha ingerido bebida alcoólica, tinha ingerido bebida alcoólica. Está testado aí no seu laudo necroscópico, né? O que a tornou mais também vulnerável nesse contexto, tá? Nós entendemos que não cabe a legítima defesa por todo esse contexto que ocorreu. Nós temos, vou falar 3, né? Porque um também morreu no início, não continuaram contra ele, que seria o Aleijadinho. Eram 3 pessoas contra essa vítima correndo, né? E que queriam que ela entregasse sua chave da moto, né? E onde ela vem a falecer, né? Já tendo em fuga, tendo que adentrar em outra residência. Olha só, né? A situação. Quer dizer, o caso, ele além de tudo isso, ele goza também desse aspecto da impunidade, e que eu falo sempre, né? Que é algo assim bem normal aqui em Belém, na região metropolitana, né? Principalmente agora que alguns bairros estão sendo dominados pela criminalidade. Se você não pagar uma taxa lá de 50, 30 reais, essa segurança não fica ok, né? E às vezes o governo fala que é ele que está fazendo um trabalho de segurança, não é, né? Que quando os moradores têm que pagar nas ruas, no bairro, na feira, pela segurança, não é o poder público, não. Então, mesmo o caso sendo um caso antigo, né? Mas não justifica que nós não possamos fazer justiça com relação a essa vítima que foi morta dessa forma, né? Não vou me esgoelar, doutor Alex, que amanhã a gente tem júri também, mais longo, mas assim, não tem ponto a colocar, né? Esse caso, ele está bem claro, eu não vou nem repetir as declarações colhidas no inquérito, foram praticamente reproduzidas hoje, com exceção do Correio, né, que faleceu, e de outra testemunha, mas assim, presencial, teve alguém que viu o momento das facadas? Não teve, tá? Não teve os momentos. Mas assim, a gravação das câmaras, o laudo, a confissão dele que colaborou, ele falou para nós aqui, né? Foi nas costas mesmo e foram 3 facadas. Então assim, eu vou falar o que disso, né? Então assim, minha vida hoje na acusação foi facilitada em razão da colaboração do André mesmo. São os termos, obrigado, excelência. Doutor Alex.
Acho que não. Alguém gostaria de ir ao toalete aí? Não. Com a palavra, doutor Márcia, com a palavra defesa. Excelentíssimo senhor, juiz-presidente deste egrégio Tribunal do Júri Popular, doutor Cláudio Hernandes Silva Lima, dando início a uma semana que promete, né, doutor Denis? Uma semana, eu não diria que mais puxada do que as outras, porque todas as semanas aqui são cheias de desafios. Mas amanhã se avizinha, acho até que o promotor está se poupando para amanhã. Amanhã um júri com previsão de 2 dias, né? Jurados pernoitando em hotel, isso daí não é tão comum, mas acontece. Pelo menos uma vez a cada semestre isso se sucede. Aqui 7 premiados com a não participação nesse julgamento de amanhã. Mas todos imbuídos com o propósito que nos rege, que é o fazimento da justiça. Toda a equipe de servidores e servidoras da 4ª Vara do Júri, doutora Thaís Barroso, doutor Denis Marcelo, Márcia, demais que estão lá nos assistindo, a Deusa, a Thalícia, todos, policiais trabalhando aqui, guarnecendo a nossa segurança, Keila, oficiala, demais presentes neste recinto, colegas advogados aqui nos brindando com a presença. Luiz, querido, sempre uma alegria poder aqui te reencontrar. A gente passa ali o portão e já se depara com teu sorriso, é uma alegria para este defensor. Doutor Nadilson, também já um grande amigo. A gente já tem uma convivência aqui não tão longa, né? Já fizemos 1 ano? Não, né? Ainda não fizemos 1 ano. Mas a sensação que eu tenho... Vamos fazer em agosto só, quer dizer, temos aí talvez 6 meses, um pouco mais. E a sensação que eu tenho é que já estamos trabalhando juntos há muito mais tempo do que isso, dada a intensidade do nosso convívio. Eu encontro, falo, converso muito mais com o senhor do que com a minha mãe, do que com o meu pai. Ou seja, o senhor é uma pessoa da família, é assim como eu considero um grande amigo. Recebo meu abraço, em que pese, muitas das vezes, discordando frontalmente dos posicionamentos adotados, né? Vossa Excelência tem uma visão, eu tenho outra. Mas como eu bem disse, lá no início do semestre, jurado Deusumar, que é tanto quanto o promotor brada de lá, jurado Dalen, que pede absolvição quando entende que é o caso, eu vos disse, jurado Everaldo, lá no início, e deixei bem claro isso, jurado José Maria, que o defensor público, ante a sua peculiar condição de servidor público, que não tem interesse pessoal nenhum na causa, nesta ou em outra qualquer, jurado José Rafael, é que, não raro, este defensor que vos fala irá lhes propor como solução a solução que condena o réu. É o caso hoje, jurado Helenilma. Eu não sou o tipo de defensor que quer a solução absolutória a qualquer preço. Eu até respeito o jurado que, no seu juízo de soberania, e é íntimo, né? O jurado decide sem dizer o fundamento da sua decisão. Ele apenas deposita numa urna uma cédula sim ou não. Não precisa dizer por que sim, nem por que não, jurado Ivênio. É o que se chama decisão por íntima convicção, que nem o juiz togado guarda consigo. O juiz togado, o juiz de carreira, em nenhum momento da sua carreira inteira ele vai poder decidir algo sem fundamentar a sua decisão, sob pena dela ser nula. Ou seja, esse é um poder guardado pela lei ao jurado, jurada no júri popular. A mais ninguém. O poder de dizer sim ou não. Em que pese, respeitando esse instituto que é muito nobre, é muito bonito, que a sociedade aqui, né, 7 pessoas,
para falar em nome de uma sociedade de 1,5 milhão, e aqui se faz controle de criminalidade. Eu vejo gente desguiada, que não tem prova nenhuma para condenar, e o jurado condenar. Já vi isso. Já vi alguns casos de pessoas que assumiram a prática de crimes, e o jurado soberanamente absolveu, pelas suas razões íntimas. E isso é talvez a maior beleza do júri. É por isso que, com todas as críticas que se fazem ao júri popular, assim se mantém, porque é o meio mais democrático que existe na justiça, é essa participação dos servidores públicos dizendo, né, da sociedade dizendo o que é melhor para aquele caso. Qual a solução mais razoável, o que desejamos. E às vezes não se prima tanto pela técnica ou por algo que está escrito em algum lugar, mas sim o que é melhor. Hoje, nem isto eu vou trazer à baila para Vossas Excelências. Hoje me parece muito claro, viu, doutor Nadilson, que hoje é caso de condenação. Uma resposta deve ser dada ao André, em face de quem eu peço até as minhas escusas, porque talvez ele esteja pensando, mas o que é isso? Meu defensor público pedindo a minha condenação? Então quem é que vai me defender? Ele alega que, agindo da forma que agiu, obrou em legítima defesa. E com detalhe, nós não temos imagens do momento em que ele teve o entrevero propriamente dito com a vítima. Ele não correu atrás da vítima ali, nós temos imagens dele correndo, tanto quanto nós temos imagens dele correndo e voltando, deixando de perseguir, de perseguindo, mas desistindo dessa perseguição. Nós não temos imagens do momento inicial, em que teve o princípio desse problema. Ele não correu à toa, alguma coisa se sucedeu no momento anterior. Isso é fato. Mas, eu vos digo, que tendo corrido atrás da vítima, em que pese tenha desistido no meio do caminho, tendo desferido alguns golpes nela, que infelizmente levaram-na a óbito, eu penso que a solução mais escorreita seja sim a definição de uma reprimenda. Uma reprimenda em face de alguém que no momento isolado, bem verdade, isolado de sua vida, ele não tem um histórico da prática de crimes, no momento isolado em sua vida, ele se excedeu, ele falhou. E dessa sua atitude, uma vida se perdeu. Por outro lado, jurado Darling, eu penso que aqui nós devamos analisar tudo da forma mais ampla possível. E muita coisa me traz a sensação de que nós devemos olhar esta causa, sim, com bons olhos, por assim dizer. Primeiro de tudo, é que esse cidadão, ele vem, né, em meio à sua dificuldade, a gente vê que é uma pessoa muito humilde, uma pessoa que não teve lá muito acesso à qualificação, à educação, a direitos básicos que todas as pessoas deveriam ter. Uma pessoa que sempre viveu à margem. É alguém que hoje ganha R$300 por semana, trabalhando bastante, e desse dinheiro, né, isso vai dar R$1.200 por mês. Desse dinheiro, ele sustenta uma criança de 4 meses de tenridade, cuja mãe cuida, como ele disse, ela não tem renda, ela cuida,
aliás, ele com esse dinheiro ainda faz um milagre, ajuda na casa da dona Jovina, que esteve hoje aqui, a genitora dele. Moram muito mal, a gente pode imaginar. Vivem em condições muito simples. Esse cidadão não sabia nem se ia ter alguém aqui que o defendesse. Ele chega atrasado, mas ele chega. Eu, inclusive, cogitei, poxa, melhor ele não vir mesmo, porque eu vou pedir a condenação dele. E se condenado ele for, ele pode pegar uma pena de 15 anos e daqui já sair até preso. Que foi o que ele lá na entrevista perguntou. Agoniado, doutor, eu vou ser preso? Eu vou sair daqui preso? Como é? Eu disse, olha, só Deus sabe, está na mão dos juízes. São jurados e o juiz de acordo com o peso da pena a ser aplicada. Mas não depende de mim. E ele veio. Está aí sentado, angustiado, aflito, sem saber o que Vossas Excelências vão decidir da vida dele aqui ao final de uma manhã. Mas eu fiquei até pensando, sabe, doutor Nadilson? Eram 3 réus. De início, o Ministério Público denunciou 3 réus. Não denunciou, aqui um parêntese, por latrocínio. Que isso fique muito claro. Foi o próprio Ministério Público que concluiu que essa história dessa moto, a motivação de que esses 3 personagens, hoje só o André para ser julgado, teriam tido ali um propósito de roubar a vítima e a mataram, o que seria um latrocínio. O próprio Ministério Público não se convenceu disso, a razão pela qual nós estamos hoje julgando esse cidadão acusado da prática de homicídio, que não é latrocínio. Então essa história da moto, isso não sucedeu, segundo o que se pôde depreender da própria acusação. Agora teria sido muito simples, jurado Ivene, para o André ter se virado para nós e ter dito, olha, não, quer saber? Quem brigou com a vítima e matou a vítima, não fui eu não. Foi o Marcos. Aquele que aparece comigo correndo atrás da vítima. Ele já morreu. Teria sido muito fácil lavar as mãos e dizer, olha, tem imagens dele correndo junto comigo. Na hora que a gente correu, ele furou a vítima. Eu estava só ali, correndo junto, mas não fiz nada. E o André, ouvido em juízo, ele diz, não, o Marcos correu comigo, mas não foi ele quem furou. O Max, que era o 3º réu, ele disse, esse daí nem correu. Ele estava lá, mas nada fez. Inclusive, a pedido do Ministério Público, esse corréu chamado Max foi impronunciado em audiência de instrução. O Marcos já morreu. Eu já vi aqui muito réu sentar aqui e botar na conta do que já morreu. Ficou só o André. E o André, né? E aí eu vejo um ato, se não de hombridade, né? Quem sou eu para julgar o caráter de alguém aqui? Isso é muito subjetivo. Mas no ato, creio, compatível com o ato de alguém transparente, que tudo leva a crer, está falando a sua versão verdadeira. Ele diz, não foi Marcos, não foi Max, inclusive o depoimento dele em juízo foi a prova pela qual o Ministério Público pediu a absolvição do Max, e ficou só ele para via júri popular. Ele comparece, ele está hoje aqui para ter a sua sorte resolvida, né? Com o decurso do tempo, muita coisa vai acontecendo. Ele está trabalhando, tem uma filha, como dito, de tenra idade, que depende dele. Mas mesmo assim, meu irmão, eu penso que
O caso hoje é de condenação, jurado dado. No primeiro quesito lhes será perguntado: materialidade, a vítima morreu? Sim. A vítima morreu. O segundo quesito, jurado José Rafael: ele foi o autor? Sim, inclusive o Ministério Público disse que ele, por confessar, facilitou em muito o nosso trabalho. É verdade. Porque se ele tivesse ficado calado, eu tivesse dito, não fui eu, se virem para provar que fui eu, nós íamos, bem ou mal, chegar no final do julgamento, condenando ou absolvendo, a gente ia ficar com aquela dúvida ainda martelando. Será mesmo que foi ele? Será que não foi o que morreu, que furou? Uma dúvida existiria. E o nosso trabalho, especialmente o de quem acusa, teria sido mais dispendioso. Segundo quesito, ele confessa, ele diz, fui eu. Fui eu realmente. Eu estava fumando a minha birra, coisa que ele alega não fazer mais hoje. Até porque, inclusive eu te disse, tu está com uma filha de 3, 4 meses, não convém que tu estejas, né, ganhando tão pouco como tu ganhas um dinheiro suado, que tu ainda faças uso desse dinheiro para birra. Né, André? Mas àquela altura, estava fazendo lá o uso, fumando a birra dele, quando a vítima chegou e, segundo ele alega, se incomodou com aquilo, reclamou do cheiro, o que gerou ali um entrevero entre ambos. Essa briga aconteceu ou não aconteceu? Pelo laudo necroscópico, existem indícios de que houve um embate corporal, sim. Por quê? Porque a vítima, além das furadas que ela tinha em si, também há lesões de arrasto e escoriações, que sugerem a ideia de que eles de fato se emboletaram ali, né? Talvez numa briga pela posse da faca ou do gargalo de garrafa, e um dos dois se deu melhor. Né? Uma das testemunhas, a mãe, a tia da vítima, a mãe, eu perguntei, né, para verem como testemunha, às vezes a gente não tem como levar ferro e fogo. Eu disse, não, ele saiu de casa sóbrio, a vítima saiu de casa sóbrio, foi para essa mercearia, ficou bebendo meia hora bebendo com o Max. Meia hora depois teve esse problema, ela foi assassinada. No laudo necroscópico dela consta 22, alguma coisa desse gramas de álcool etílico no sangue dela. Quer dizer, ela não estava embriagada, ela estava lavada de álcool. Então vejam, a pessoa nesse cenário pode ter estado num momento de ânimos aflorados que realmente, né, para que esse daqui tenha corrido atrás dela como correu, algo tenha sucedido, algo que não teve a ver com a questão da moto, que o próprio Ministério Público disse que não teve latrocínio. E essa vítima, a par de estar nesse estado alcoólico profundo, ela conseguiu essa desabalada carreira. Ela correu tanto que ela conseguiu arrombar a porta de uma casa para nela adentrar. Que foi a casa da testemunha do Delcio que esteve aqui, tendo falecido lá dentro da casa. E disse esse mesmo Delcio, testemunha, que ninguém tentou invadir. Que aquelas pessoas que correram não tentaram invadir a casa. Não, peraí, vamos tentar invadir para a gente matar. Para a gente concluir o serviço, para ver mesmo se realmente ela vai morrer ou se ela morreu. Fica aí uma questão, né, de alguém que corre, mas volta atrás, se essa atitude é uma atitude compatível com a atitude de alguém que quer matar ou não. Meus senhores, o fato é que ele foi autor. E no terceiro quesito lhe será perguntado, jurado absolve. É uma pergunta genérica para uma resposta íntima.
dos senhores da senhora. Que eu, enquanto defensor, defesa técnica do André, que os encontro aqui todos os dias, eu não vou estar amanhã, graças a Deus, mas estamos aqui dia sim, dia não, e eu estou sempre encontrando com o senhor, jurado Dala, jurado Helenilma, acho que é o 4º, 5º júri que a gente está, né? 6º, quer dizer, e ainda há muitos por vir. Então eu não sou desses que hoje, vou fazer uma loucura aqui, propor uma solução que não me parece a mais razoável, e no outro dia a gente está se encontrando de novo, qual é a minha cara para o jurado? Eu não tenho, eu trabalho com uma linha assim, de lógica, para o jurado também ver na Defensoria Pública, um instituto que às vezes se ataca muito e diz, não, advogado, o defensor está ali para conseguir um resultado a qualquer preço. Eu não. Eu proponho aquilo que eu entendo que seja a solução razoável, a medida certa para aquele caso. E eu vos digo, a medida certa aqui é a condenação. Não absolvam, condenem o André, mas o condenem pela prática do homicídio simples, é como eu penso, viu, doutor Nadilson? Doutor Nadilson achava até que a pronúncia era pelo homicídio simples, mas não é. A pronúncia tem uma qualificadora. Tem uma qualificadora. Jurados e juradas experientes que são, sabem que o homicídio qualificado, ele tem uma pena mais grave do que a pena do homicídio dito simples. A pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. Inclusive o tratamento, né, de cumprimento de pena para fins de homicídio qualificado, ele é diferenciado. Porque ele é reputado como crime hediondo pela lei. Então, esses 12 a 30 anos, a pena a ser definida em concreto para o réu, ela tem recebe um tratamento muito mais gravoso. Como, por exemplo, para efeito de progressão de pena, para o cidadão que começa a pena no regime fechado, para ele poder progredir para o semiaberto, ele tem que cumprir 2/5 daquela pena. Então, se uma pena de 12 a 30 ficar delimitada pelo juiz em 20, né, nem muito próximo do 30 e nem tão próximo do 12, que fica em 20, somente no regime fechado, o cidadão condenado a essa pena tem que cumprir 2/5 de 20. 2/5 de 20 dá 8 anos, salvo o melhor juízo. Então são 8 anos em regime fechado, aquele regime que não tem saidinha temporária, não tem nada, dia dos pais para ver a filha, não. São 8 anos integrais no regime fechado e depois de 8 anos pode pleitear a progressão para o regime prisional subsequente menos gravoso, qual seja o semiaberto. Mas vejam, não é besteira. De outra sorte, o homicídio simples, cuja pena também não é menor, assim, não é uma pena que vai gerar uma consequência do tipo, vai sair daqui, não vai dar em nada e está tudo lindo. É de 6 a 20 anos. O homicídio simples, que é sem a qualificadora, ele é de 6 a 20 anos. Então pode ser 7, pode ser 8, pode ser 10, pode ser 12, pode ser 15. Em sendo 15, o André sai daqui preso. Pode ser 16, 17, não sabemos. Aí fica ao alvedrio da sabedoria, do bom senso e da experiência do magistrado, presidente da seção, a quem cabe fazer essa dosimetria da pena. Às vezes a mão pesa mais, às vezes a mão pesa menos, de acordo com cada caso. E aí eu costumo depositar muito a minha confiança no juiz experiente, que é o Dr. Cláudio Hernandes, que aí vai saber dosar olhando para cada caso, né? Cada réu que senta nessa cadeira, o juiz olha e forma a sua convicção, que por decisão fundamentada, não é íntima, mas fundamentada, irá definir
o quantum de 6 a 20, se vai ser 10, 15, 17 ou menos. Mas por que é que eu proponho isso? Eu não estou falando aqui apenas em cálculos matemáticos de pena. Como se a gente pudesse olhar para a cara do André e dizer, não, André, eu quero te dar X anos de cadeia. É difícil, não peço isso para o jurado, porque, poxa vida, nem eu tenho como fazer isso, tanto mais cobrar algo desse tipo para o jurado. É apenas efeito didático eu colocar para o jurado compreender, né, o desdobramento de cada uma das respostas, que são os quesitos que lhes serão apresentados daqui a pouco. E a única qualificadora existente, doutor Nadilson, é a qualificadora do motivo fútil. Veio na pronúncia o homicídio e uma circunstância que foi colocada na pronúncia como sendo o motivo fútil, previsto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro. E o que é o motivo fútil, jurado Ivênio? Para a gente poder dizer sim ou não para ele, para essa pergunta que nos será feita. O motivo fútil, jurado Dália, é o motivo banal. É o motivo de sua menor importância. É quando alguém tira a vida de outrem, né, por causa de R$1, que queria um vale transporte, ou por causa de um copo de cerveja. Aqui neste caso, meus senhores e minhas senhoras, a verdade é a seguinte: a motivação não foi devidamente dirimida. Nós não sabemos. Num dado momento se falou que era a moto, queriam a moto do cidadão. No outro momento, né, falou-se que ele chegou ali embriagado, e aí se aborreceu, ele se aborreceu, a vítima se aborreceu com o cidadão que estava ali fumando maconha. Quer dizer, esse daqui, por sua vez, fui agredido, fui ofendido. Nós não temos prova nenhuma. Não sei nem se o Ministério Público há de concordar com este defensor nesse aspecto. Nós não temos nada para dizer que a motivação tivera sido fútil, para dizer, não, o motivo foi fútil, então eu quero que seja qualificado por isso. Sem que tivesse sido, chegamos aqui no último capítulo da novela, o julgamento, e não foi esclarecida essa motivação. Então, eu penso, né, depois de respondido se o jurado absolve ou não o réu, que lhes será perguntado como último quesito se o motivo foi fútil. Eu sugiro, humildemente, né, como aí a única proposta que eu tenho a vos fazer é essa, de que digamos que não se sabe qual foi a motivação, tampouco se ela foi fútil. O que se sabe sim, jurado Elzimar, é fartamente explorado isso, né, na doutrina do direito, que quando duas pessoas estão travando uma refrega, uma discussão, uma briga, ainda que o motivo inicial fosse de natureza fútil, essa futilidade desaparece, porque num cenário de violência, deixa de haver ali a discussão em torno de uma banalidade, mas sim violência, que gera mais violência. Isso é muito trabalhado, né, pela jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais, bem como dito, pela doutrina, melhor doutrina do direito penal. Digamos não a essa motivação. André, peço desculpas, mas o defensor propõe que tu sejas condenado por homicídio simples, que é um homicídio doloso, cuja pena é de 6 a 20 anos. Sua Excelência dosa essa pena no que achar que seja a pena mais adequada para o teu caso. Por caso desse cidadão humilde, pobre, está aqui dando a cara a tapa, pai de uma menina de 4 meses que depende muito dele, é a Lana, né, André? Está nas mãos de Deus se tu vais voltar, e dos jurados, se tu vais voltar para tua casa rever e poder continuar
provendo a subsistência da tua filha e da tua família. Obrigado pela atenção, era o que eu tinha a vos propor. Até a próxima, Excelência. Obrigado. Os jurados, o MP vai réplica? Não, Excelência. Muito bem. Vamos à leitura dos quesitos. Então, o primeiro quesito, a materialidade, no dia 15 de janeiro de 2017, por volta das 7h10, na passagem Rodrigues, bairro da Terra Firme, local conhecido como Beco da Morte, a vítima Edson Santana da Silva Pantoja foi atingida por golpes de faca provocando as lesões descritas no laudo de necropsia médico-legal contido em 3047-3007, que lhe causaram a morte. O réu André foi o autor do crime, do fato que vitimou Edson. O jurado absolve o réu André. O réu André cometeu o crime por motivo fútil em razão de uma discussão em que a vítima reclamou da fumaça que surgia do fumo do cigarro, do fumo do acusado. São esses os quesitos, senhores. Podemos voltar? Então eu peço que retirem o réu do plenário, bem como as pessoas que estão na plateia. Vamos à votação. Para a leitura da sentença. Todos de pé para a leitura da sentença. Vistos, etc. Submetido ao acusado André da Silva Miranda a julgamento perante o 4º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o doutor Conselho de Sentença reconheceu que o acusado, no dia 15 de janeiro de 2017, foi o autor do fato que vitimou Edson Santana da Silva Pantoja, tendo ele cometido o crime por motivo fútil. Isto posto, ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgo procedente a acusação e condeno o réu André da Silva Miranda nas penas descritas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal em relação à vítima Edson Santana da Silva Pantoja. Passo doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica dos modos previstos no artigo 59 e 68 do Código Penal Brasileiro. Cabe ao acusado pena de 12 a 30 anos de reclusão em abstrato. A reprovabilidade da conduta normal, tipo. Culpabilidade sem maiores considerações, portanto. O réu é primário. Não é elemento sobre a conduta social do réu, não é elemento sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime foram levados em conta para qualificá-lo. Não há maiores considerações sobre as circunstâncias do crime. A vítima em nada contribuiu pelo delito, fixa sua pena base para o crime de homicídio em 12 anos de reclusão. Presente atenuante previsto no artigo 653D, confissão do Código Penal, porém, pela incidência da súmula 231 do STJ, deixo de aplicá-lo, vez que a incidência, abre aspas, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Ante a ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, concretizo a pena em 12 anos de reclusão. Ante a ausência de causa de aumento ou diminuição de pena, torna a pena final em 12 anos de reclusão. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado. O réu não faz jus à substituição da pena ou suspensão condicional da pena. E eu concedo ao réu o direito de apelar em liberdade. É que eu fundamento isso conforme a jurisprudência e eu deixo de ler neste momento. E concluo dizendo, concedo, portanto, o direito do réu apelar em liberdade, haja vista a inexistência de requisitos previstos no artigo 312 do Código Penal Brasileiro. Após o trânsito julgado, determino que a suspensão de direitos políticos ativos e passivos do réu, também a expedição de mandado de prisão e competente guia de recolhimento definitiva, e havendo armas ou bens apreendidos, eu determino o devido encaminhamento. Sentença publicada em plenário do júri, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Sem custa, registre e cumpra-se. Ministério Público, algum requerimento? Não, Excelência, desiste do prazo recursal. Defesa, algum requerimento? Excelência, primeiramente agradecer a todos, especialmente Vossa Excelência, pela sabedoria que lhe é peculiar, como sempre. E no ensejo, Excelência, interpor na forma do artigo 593, inciso 3, as linhas C e D do Código de Processo Penal Brasileiro, Excelência, é competente apelação penal. Obrigado e até uma próxima. Desejar uma ótima semana a todos. Sucesso.
nos desafios e até semana que vem, se Deus quiser. Senhores, eu recebo a apelação do Ministério Público da defesa, e determino que seja intimada a defesa para as razões recursais, em seguida o Ministério Público para contra-razões e, ao final, encaminhado o processo ao Tribunal de Justiça para o processamento do apelo. Muito obrigado a todos, senhores, eu agradeço a participação, declaro encerrada a sessão e espero vocês aqui amanhã para mais um julgamento. Obrigado a todos.